Bom dia, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Graças a Deus, nós estamos num clima maravilhoso, né, gente? Graças a Ele mesmo. Ele ouviu a nossa oração. A gente vem orando, né? Pedindo para que mandasse chuva, porque o clima, o ar estava horrível, né? Para a gente estar respirando. Mas Deus é tão bondoso que Ele manda no tempo certo. Somos convidados pelo Senhor para adorá-lo pelo seu grande amor. E acolhemos a todos com a palavra do Salmo 119, 105, 119, no versículo 105, 106, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Nos reunimos como igreja do Senhor para adorar e louvar o nosso Deus. Nesse momento, vamos estar elevando os nossos pensamentos numa oração de adoração. E eu vou pedir para que a nossa irmã Cris faça a oração de adoração ao nosso Deus. Deus bendito, grandioso, louvado e glorificado seja teu santo nome. Ó Pai, tu és digno de toda honra, de toda glória. Nós temos o privilégio de estarmos aqui na tua casa para adorar e engrandecer o teu santo nome. Ó Deus bendito, venha, aceite nosso culto, nossa adoração, nossos louvores, e que seja tudo, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, que tudo o que for feito aqui seja para engrandecer o teu santo nome. Deus, perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossos pecados, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Obrigada, Senhor, mais uma vez por esse dia. Obrigada, Senhor, mais uma vez pela chuva que enviaste. Obrigada por tudo que tem feito, ó Pai. Louvado e glorificado seja o teu santo nome. Amém. Em Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 17, a palavra do Senhor diz assim: Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é o João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Entre os moradores de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira de que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. E não pense que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com espírito e com fogo. E ele, tendo a pá em suas mãos, limpará a eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado,
por você, e você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Amém. Vamos entoar um hino de louvor ao nosso Deus. Altamente os céus proclamam. Nós estaremos fazendo uma leitura bíblica responsiva, onde estarei lendo os números ímpares e os irmãos números pares,
que está lá em Isaías, capítulo 53, versículos de 1 a 12. Quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi sumindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas como o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém. Glorioso seja o nome do nosso Senhor pela sua palavra, palavra poderosa. Esse momento é o nosso momento a sós com Deus. É o momento de nós estarmos com o nosso coração ligado a Ele. E nesse momento da nossa oração silenciosa, nós vamos estar confessando o que nos atrapalha essa comunhão com Deus, pedindo para que Deus tenha misericórdia de nós. E após essa oração silenciosa, estará entoando o hino Deus está presente, e em seguida uma oração audível pelo nosso presbítero Marco.
humildemente, Pai, confessarmos que somos pecadores, Pai. Sim. Pecamos no falar, no agir, no pensar, principalmente na omissão, Pai. Mas entendemos também, Pai, que ao aceitarmos Cristo como único e exclusivo Salvador de nossas vidas, Pai, e declararmos, Pai, esses nossos pecados foram lavados pelo sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário, Pai. Obrigado, Pai, por esse ato de tão grande amor para conosco. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Desculpa. Anúncio de perdão. A palavra do Senhor é anunciada a todas as pessoas. Quando há arrependimento sincero da nossa parte, o Senhor Jesus nos perdoa os pecados, assegurando-nos a palavra que diz em Isaías 65, 6. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, e invoquem-no enquanto ele está perto. O Senhor ouviu nossa confissão sincera no amor e na graça de Cristo Jesus. Louvemos ao Senhor com hinos de louvor e cânticos espirituais. Vamos nos colocar em pé novamente, aqueles que puderem. E esse hino ele diz: seja louvado, ó Deus supremo, Deus adorado em Israel, que onipotente prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Amém. Cantarei de alegria quando tocar hinos a ti, cantarei com todas as minhas forças, porque tu me salvaste. Salmo 71. Louvemos ao nosso Senhor. Graça e paz, bom dia. Todo mundo alegre? Estamos na casa do Senhor, estamos alegres. As crianças, tem criança nessa igreja? Só duas. Ah, cadê? Tem um escondido aonde? Venham para cá. As crianças. Venham pertinho de mim aqui, nós vamos orar. E eles vão cultuar a Deus na língua deles. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor nos escolheu.
Muito obrigado, ó Pai, pela vida dessas crianças, ó Pai. Que o Senhor abençoe a vida da Meire, ó Pai, na ministração da palavra. E que elas recebam a palavra como palavra do Senhor. E, ó Deus, guarde nos seus corações. Mas não só guarde nos seus corações, ó Pai. Para que elas possam também ministrar aos outros a Tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Nós vamos cantar mais um cântico. E, nesse momento, o pastor quer acolher a todos com a graça e a paz do Senhor. Tá? Então, ficamos atentos a esse cântico. Abra o seu coração para que a palavra depois fale na tua vida. Que você também use essa palavra para ministrar no coração de outros. Amém? Vamos cantar, vamos adorar a Deus. Pode sentar. Oi. Só para saber se está funcionando o microfone. Estamos reunidos para ouvir a palavra do Senhor. E a igreja acolhe a todos com a palavra do Senhor. Nós queremos agradecer você que nos visita. A irmã Cleusa está aqui conosco hoje. Depois, na hora de sair, a Adriana vai te dar um presente. Tá bom? Aí você não vai sem cobrar o presente dela, tá?
Nós estamos falando sobre a reforma protestante do século XVII. Mas vocês perceberam nos versículos bíblicos que a igreja está sempre se reformando? No Antigo Testamento, Isaías, já 700 anos antes de Jesus, já falou que Jesus viria para a reforma da igreja do Senhor. E ele fala de um Jesus que não tinha formosura. Jesus que foi subindo como um renovo para levar as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O pecado que era nosso, ele tomou como seu. As dores que eram nossas, ele tomou como suas. E nós o considerávamos aflito, ferido. Mas ele foi ferido por Deus para levar os nossos pecados. E Jesus vem 700 anos depois. E o apóstolo João Batista, João Batista fala para ele assim: deveria eu te batizar. E Jesus fala para ele: por enquanto convém que fique assim. E João Batista já tinha falado que vinha aquele que ele não servia nem para carregar as alcoparcatas, as sandálias. Mas depois vem a reforma do século XVII. A igreja, durante 1700 anos, ela foi se perdendo. E ela perde o seu foco. E no dia 31 de outubro, nós comemoramos 507 anos da reforma protestante, que Lutero vai lá na Catedral de Wittenberg e prega 95 teses contra tudo aquilo que a igreja pregava naquele momento. Lutero, ele desafia as autoridades eclesiásticas, ele desafia as autoridades do governo, ele desafia as autoridades em teologia. E chama eles e fala assim, quer fazer uma disputa? Qualquer disputa teológica que seja típica das universidades medievais, eu estou pronto para disputar conversar sobre isso, falar sobre o que a Bíblia diz e o que nós estamos pregando hoje. E nisso ele promove uma profunda mudança em todo o seio da igreja. E ele é perseguido. E ele e todos os reformadores quase foram mortos. Mas nós cremos que Deus nos livra quando é para a obra dele. Todo homem e mulher é imortal até que Deus cumpra a sua obra na vida dele. E aí nós colocamos os 5 princípios da reforma protestante, que são as solas. E solas quer dizer somente ou apenas. E os 5 princípios são somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a Deus a glória. Eu quero frisar bem esse último, somente a Deus a glória. Diante desse fato histórico, quais seriam as implicações para a nossa igreja hoje? Quais seriam as implicações para a igreja cristã? Não somente a denominação IPI do Brasil, mas todas as denominações espalhadas sobre a terra. Todas as denominações cristãs. O que a reforma pode nos ensinar sobre o relacionamento com Deus? E é sobre isso que nós vamos falar. Nós já falamos sobre fé no nosso relacionamento com Deus, fé em nós, a graça em nós, a graça de Deus em nós para melhorar esse relacionamento que nós buscamos em Deus. E hoje nós vamos falar somente Cristo. Cristo em nós, Cristo na minha vida e na sua. E nós vivemos dentro de um contexto que ao mesmo tempo tem um aumento significativo na espiritualidade, mas também parece que tem uma descrença na igreja, uma descrença nos homens que pregam, descrença nas instituições
igrejas, instituições religiosas e uma descrença em qualquer discurso religioso. Parece que a descrença está porque nós não podemos mais falar do pecado. O pecado virou um tabu dentro da igreja. E se nós corrigirmos o pecado, provavelmente o pastor será denunciado, o conselho da igreja será denunciado. Mas o que norteia as nossas atividades como igreja, os nossos princípios bíblicos, o nosso relacionamento com Deus? O que orienta o nosso relacionamento com Deus? O que nos orienta é a palavra de Deus. E por isso, nós precisamos ser reformados a cada dia, a cada manhã. A reforma em nós. Porque a igreja presbiteriana independente, ela pode até se acabar. Esse templo pode cair. O que não pode cair é o templo onde Jesus habita, que é o nosso coração, a nossa vida. E João escreve no capítulo 19, 28 e 30, que vai ser projetado, diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando um caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, tetelestai. Tudo foi feito, tudo está cumprido. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra, ó Pai. Palavra rica. Palavra, Deus, que mostra o quanto somos pequenos e o quanto precisamos do Senhor. Nós olhamos para essa palavra, Deus, e vemos um Deus que se quebrou, um Deus que saiu do seu trono, se fez homem, nasceu de uma mulher, e vem até nós com os braços estendidos para nos salvar. Um Deus que é esmagado, triturado. Um Deus que foi morto, a minha morte. Um Deus que foi morto por causa do meu pecado. Porque eu não te obedeci. Mas pelas suas pisaduras eu fui sarado. Pelo seu amor eu fui resgatado. Pela tua bondade eu posso hoje ter intimidade com o Senhor. E pela tua graça eu posso falar com o Senhor. Muito obrigado, Senhor. E que essa palavra, Deus, ela venha falar conosco. E mais do que falar conosco, ela venha a ser praticada por nós. E mais do que ser praticada, que ela venha, Deus, falar no profundo do nosso coração. E nós colocamos tudo isso no teu altar em nome do Senhor Jesus, aquele que morreu por nós e disse: está consumado, tudo está pago, tudo já foi feito. Amém. Percebe que Jesus, quando ele diz está consumado, ele está fazendo uma reforma, uma nova reforma na igreja. A reforma do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E ele entra agora com a graça. Nós vivíamos no Antigo Testamento com a lei. E a lei, ela aponta o pecado. Mas a lei, além de apontar o pecado, ela dá uma noção de que aqueles que cumprem a lei, parece que são mais santos do que os outros. Mas Jesus agora ele vem com a graça, onde coloca todos em santidade, todos aqueles que se arrependem, todos aqueles que colocam o pecado na presença do Senhor e pedem perdão pelos pecados, agora podem chegar no Santo dos Santos, ou chegar na frente do Senhor e conversar com o Senhor. E nesse evangelho, Jesus é proclamado como Salvador do mundo.
João 4,42, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos. E sabemos que este verdadeiramente o Salvador do mundo. Ele também é a luz que alumia todas as pessoas. João 1,9 diz: a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Jesus também, ele é a revelação do amor por todo mundo. Ele diz em João 3,16 e 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus está trabalhando com sua graça, mas naquele dia que ele vier buscar a igreja, ele não virá mais como advogado, mas ele virá como juiz. E diz a palavra de Deus que ele vai separar o joio do trigo, que ele vai separar e colocar para secar, e colocar no fogo que queima eternamente. No texto que nós lemos, a salvação para a humanidade já está consumada. Ela já foi feita, já foi trazida para a humanidade a salvação. E aqui encontramos o auge do evento da crucificação de Jesus. Ocorre 3 vezes o verbo consumar e cumprir. A palavra grega tetelestai é traduzida pela expressão está consumado. Essas últimas palavras do nosso Senhor poderiam ser traduzidas por está concluído, está feito, acabou, está pago, vocês não devem mais nada. Destaque no texto que Jesus Cristo externa a sua profunda necessidade humana em meio à obra de Deus. Nós podemos falar, mas Jesus era Deus. Mas aqui, quando ele vem resgatar do pecado, ele é homem. Ele é totalmente homem. Ele diz, eu tenho sede, no versículo 28b. Ele completa em obediência à obra de Deus, está consumado no versículo 30b. E na morte se rende a Deus. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. No versículo 30c. Está aí na tela, vá olhando. Dessa forma, ele enfrentou toda a tentação, completou toda a obediência a Deus e remiu todo o pecado. Filipenses 2, no versículo 9 e 10, diz, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Todo joelho se dobrará. Aquele que crê, aquele que não crê, aquele que obedece, aquele que desobedece, todo joelho se dobrará a Jesus naquele dia. A questão da suficiência do sacrifício de Cristo, apontando para o relato do Evangelho, é a base da compreensão de Lutero, que Cristo é suficiente para nós. Não é a igreja que salva. Não é a igreja que salva. Não é a denominação, a instituição que salva. A salvação está somente em Jesus. É isso que Lutero está tentando falar. Ele não queria nenhuma separação. Ele não queria que a igreja virasse outra igreja. Ele queria que a igreja entendesse que a revelação é Jesus. Deus se revelou na vida, morte e ressurreição de Jesus. Nós somos justificados em Cristo e sua obra está completa. O objetivo da obra redentora de Deus é restaurar sua criação dos efeitos do pecado. E em sua morte, Jesus derrotou o pecado, mas na sua ressurreição, ele inaugurou uma nova era da salvação e da restauração minha e sua. Jesus inaugura uma nova era.
Mas a igreja se perde em 1700 anos. A igreja começa a vender salvação. A igreja começa a vender pedaços de terra no céu. E Lutero entra e fala, isso está errado. Isso está errado. Na tese 33 ele diz assim, deve-se ter muita cautela com aqueles que dizem serem as indulgências do Papa, aquela inestimável dádiva de Deus através da qual a pessoa é reconciliada com Ele. Todo cristão deve ser corajoso e intencional. Quando nós não temos uma resposta para aquilo que nós precisamos tomar uma direção, a primeira coisa que nós fazemos é nos colocarmos na presença de Deus em oração. A nossa boca, ela não pode ser usada para bênção e para maldição, ela tem que ser usada somente para bênção. Muitas vezes nós abrimos a nossa boca, abençoamos pessoas, mas dali a pouco nós abrimos a boca e amaldiçoamos as pessoas. O primeiro item da nossa meditação é, num mundo de insatisfações, Cristo é suficiente. Lutero descobriu o lado amoroso de Deus. Lutero descobriu esse lado amoroso de Deus que se revelou na ressurreição de Jesus Cristo. A partir daí ele compreende que nada precisava, aliás, ele nada podia fazer. O que você pode fazer por sua salvação? Nada, nós não podemos fazer nada, Jesus já fez. A partir desse momento ele consegue compreender que nada precisava, aliás, ele já foi justificado. Ele foi justificado na cruz por Jesus. E eu e você fomos justificados na cruz por Jesus. É isso que significa somente Cristo. Tudo que o ser humano precisar, ele encontra em Cristo. Todos nós somos ansiosos, eu acho. Porque eu sou. E quando uma coisa demora muito para resolver, parece que Deus não está junto, parece que Ele não quer resolver. Parece que o negócio não anda. Lutero, ele pensava igualzinho nós. Mas ele, apesar da ansiedade, ele colocava no nome de Jesus. Senhor, faz a tua vontade. A cruz é a expressão única da intensidade do seu amor por nós. Através dela, nosso relacionamento com o Criador foi restaurado. Olha que coisa legal. Não dependeu nada de mim nem de você. Nosso relacionamento direto com Deus. Agora nós não precisamos mais fazer nenhuma penitência. Nós não precisamos mais matar nenhum cordeiro. Nós não precisamos mais nada. A lei do Antigo Testamento, para mim, meus pecados serem perdoados, eu precisava matar um cordeiro, uma pomba, algum animal. Mas agora eu não preciso de mais nada. Eu vou direto para o perdoador. Eu vou falar direto com Deus. É muito difícil nós sermos completos e satisfeitos com aquilo que fazemos ou alcançamos. Nós somos movidos por insatisfações. Isso atenta diretamente o nosso relacionamento, afeta, aliás, o nosso relacionamento com Deus. Essa ansiedade, ele afeta o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos resgatar esse princípio fundamental da nossa fé. Cristo é suficiente. Deus nos deu um único filho que Ele tinha. E Ele rasgou, Ele feriu por causa dos nossos pecados. Ele fez isso num ato de amor sacrificial por mim e por você.
nós não podemos acreditar que seremos plenamente felizes e abençoados quando nossos desejos são atendidos. Nós desejamos muita coisa. Muita coisa. Se nós temos uma casa com 2 quartos, a gente quer uma com 3. Se a gente tem uma casa bonita, a gente quer também com ar-condicionado. Aí, se o ar-condicionado às vezes não é suficiente, a gente põe um ventilador também. A gente compra um carro, dali uns dias aquele carro não é legal mais, eu já quero, o vizinho comprou um carro melhor. Nós estamos correndo atrás do rabo com eles, que nem um cachorro. Deus não prometeu nenhuma riqueza para ninguém. Ele prometeu vida eterna para todo aquele que crê. E a palavra lá é todo aquele que crê, não é todos aqueles que creem. Porque é individual. Charles Spurgeon diz assim em um de seus livros: nenhum de nós ama os homens como Cristo os ama. Nenhum de nós ama os homens como Cristo os ama. E se juntássemos o amor de todos no mundo, se juntássemos o amor de todos os cristãos no mundo, todos os cristãos de coração terno, formaria apenas uma gota comparada ao oceano da compaixão de Jesus. Segundo item, no mundo de religiosidade, Cristo diz: está consumado. Durante muitos anos, Lutero foi acometido de uma ideia de um Deus punitivo, um Deus castigador. Ele chegava até mesmo bater nele mesmo com o rei, pegar o rei e bater, num ato de flagelo, um ato de penitência. Andava ajoelhado para pagar os seus pecados. Esse é um sentimento de inadequação, de impureza. Esse esforço de Lutero, ele percebeu que não adiantava nada. Esse esforço dele de tornar-se aceitável na presença de Deus, pois na compreensão da religiosidade da época, todo pecado merecia punição, até mesmo a morte, até mesmo após a morte, de tanto que tinha o purgatório. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha uns 22 anos, 21 anos, 22 anos. Ele me deu uma Bíblia e eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a perceber como o pecado machuca Deus. A gente não tem noção. E o dia que eu falei assim, eu tenho que ir para Deus, mas eu tenho que acabar com meus pecados. Eu parar de pecar. E quanto mais eu lutava contra o pecado, parece que ele aumentava. Quanto mais eu lutava contra o pecado, ele aumentava. Até que um dia eu falei para o Senhor: Senhor, eu não aguento mais. Esse pecado, ele é muito forte. Ele me derruba. Os meus pecados, ele me afastam do Senhor. E tudo que acontecia de errado, eu achava que Deus me punindo por causa dos meus pecados. Como eu estourava um pneu, era o pecado. A mulher brigava comigo, Deus estava me punindo por causa do pecado. O filho ficava doente, Deus estava punindo por causa do pecado. A minha mãe é italiana, brava, até hoje. 80 anos, não mansou de jeito nenhum. Quando a minha mãe começava a bestemar, que nem diz italiano, é por causa do meu pecado, Deus está me punindo. Até que eu percebi que eu não tenho força para lutar contra o pecado. Eu não tenho força para carregar as minhas dificuldades. O dia que eu consegui compreender que o fardo de Jesus é leve e suave, e eu tenho que colocar para Ele carregar o fardo. Porque Ele já carrega o meu pecado.
Ele já carrega a minha dificuldade de relacionamento com pessoas. Ele já carrega o meu pecado de não amar totalmente as pessoas. Diz a palavra de Deus que misericórdia quero, não holocausto. Muitas vezes eu não tenho misericórdia. Eu quero voltar na lei. Quero que a pessoa seja punida pelo que ela faz. Mas Jesus carrega esse fardo. Ele me perdoa. A vida de Lutero também mudou quando ele compreendeu a justiça de Deus de forma diferente. Não se trata da justiça através do quanto Deus pune e de qual pessoa Deus pune, mas da justiça que concede vida perdoando os pecados através de Cristo. Ele conseguiu entender que a justiça de Deus é perdoando os pecados através de Cristo. Na cruz o sacrifício foi pago, os nossos pecados foram perdoados, o sacrifício substitutivo de Jesus aponta para o que Lutero diz ser a justiça de Deus. Ele se fez sacrifício por nós, Jesus se fez sacrifício por nós. A nossa religiosidade diz sempre que temos que fazer algo. Nós sempre achamos que temos que fazer algo para Deus, para sermos perdoados. Mas nós fazemos isso para aliviar o nosso sentimento de culpa, o nosso remorso, diante das coisas erradas que nós fazemos. E nós somos criados numa cultura religiosa. O Brasil se diz cristão, pelo menos em 70% das pessoas. E isso incutiu em nós uma caricatura de Jesus, de um Deus, caricatura de um Deus repressor. Vocês não vão lembrar do Deus repressor, mas vão lembrar da caricatura. Assim também na época da Reforma, havia também esse mesmo sentimento. Deus não é repressor. Como eu pensava lá antigamente que Deus estava me punindo por tudo que acontecia, isso que acontecia comigo acontece com qualquer pessoa. A nossa compreensão de fé ela é baseada no sacrifício de Jesus e não nos rituais e nas campanhas que nós fazemos para que Deus nos aceite. Não é sobre o que fazemos, é sobre o que Jesus já fez. Nenhum sacrifício que eu fizer, que você fizer, é demais para Ele. Porque Ele já fez tudo. Nós não aguentaríamos essa chibatada lá no tronco. Ele, em seu ato sacrificial, nos proporcionou o ato de religiosidade. Ele não nos oferece, pois a religião pressupõe um manual de regras e condutas. Mas Jesus nos dá paz através da graça. O Evangelho de Cristo propõe um relacionamento verdadeiro e íntimo com o Pai. Timothy Keller diz: Ele é a nossa luz quando todas as outras luzes apagam. Timothy Keller, no seu livro Igreja Centrada, eu recomendo que você leia, é meio grossinho, mas eu recomendo. Igreja Centrada. Ele é a nossa luz quando todas as luzes se apagam. No terceiro item, no mundo de descrenças, Cristo é a nossa esperança. A morte de Jesus nos trouxe vida. Parece até contraditório, mas é exatamente essa contradição para a lógica humana que está ao cerne do agir de Deus em Jesus de Nazaré. Está consumado. Esse é o grito de triunfo da fraqueza e autenticidade de Jesus. Esse grito é contra todos os poderes opostos a Deus de um ser humano, e
Postos a Deus é o ser humano, que lança o ser humano num vazio de desespero, de desesperança, de perdição, e principalmente perdição eterna. Jesus é o Cristo, Ele é o Messias prometido, esse é o centro da fé cristã. Ele é o Deus encarnado que se manifesta na história humana e no mundo caído. Quando você olha para tudo isso, não dá a impressão que a igreja precisa de uma nova reforma? E a igreja precisa de uma nova reforma. Mas a reforma está aqui, ó. Um dia, uma pregação, o pastor falando que nós nos perdemos por causa de um palmo, né? De um palmo nós nos perdemos. Porque está aqui, Jesus está aqui, mas não desce para cá. Quando Jesus não descer para o coração, nós estamos perdidos. Vivemos dias de incertezas e dúvidas. Esse é o clima de guerra e conflito. Desperta vários sentimentos e opiniões. Surgem perguntas sobre o que de fato está acontecendo e o porquê está acontecendo. Quando nós olhamos para os noticiários de televisão, a gente fala: o mundo está perdido. Eu vejo pouco televisão. Bem pouco mesmo. Mas eu percebo um clima de terror na vida das pessoas. Nós temos uma guerra no Oriente Médio, todos os dias fala assim: está para se tornar uma guerra mundial, está para se tornar uma guerra mundial. Como assim? Como assim? Deus já falou com eles que vai se tornar uma guerra mundial? Deus já deu esse aval? Eu acredito piamente, incessantemente, no poder de Deus sobre a humanidade. As coisas que acontecem por permissão de Deus, por causa do nosso pecado. E nada acontece sem a permissão de Deus. A nossa fé aponta para a esperança que Cristo nos dá. Afinal, a cruz trouxe esperança a uma humanidade que estava separada do seu Criador, e na ressurreição de Cristo temos a esperança diante de nosso maior medo, a morte. Nosso maior medo é a morte. A morte é um desespero. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver a pessoa na hora da morte, morrendo. As pessoas que estão com a vida em Cristo, elas não têm desespero. Elas sabem para onde elas vão, elas entregam o Espírito a Deus. As pessoas que não têm Cristo, você percebe no semblante delas o desespero quando elas não podem expressar com palavras. A morte é o nosso maior medo, pois o Cristo que veio, um dia Ele voltará. Para nós cristãos, no final, Ele virá com poder e glória. Ele virá com mão estendida, com braços abertos. E como cristãos reformados, a nossa fé está em Cristo, a nossa vida está na força de Cristo. Por isso a nossa esperança também está em Cristo. Charles Spurgeon diz assim: minha fé não repousa sobre o que eu sou ou serei, ou sinto ou sei, mas sobre o que Cristo é, sobre o que Ele fez e sobre o que Ele está fazendo neste momento ou agora por mim. Não é o que eu sou, é o que Cristo é. A minha fé não repousa no homem, ela repousa em Cristo. A minha fé, ela está baseada no que Cristo é na minha vida. Concluindo, no tempo do Império Romano, no tempo que Jesus andou aqui,
Cada um tinha autoridade sobre uma esfera, mas essa esfera era limitada. Paterfamilias era o pai de família. Ele era senhor sobre a casa. O centurião era o senhor sobre 100 soldados. No entanto, do Império Romano, o próprio César era senhor. Contudo, a igreja primitiva não podia afirmar isso, visto que acreditava que a autoridade de César abarcava somente as atividades políticas, e só em torno de Roma. E mesmo assim, e mesmo nisso, estava subordinado à autoridade de Deus. A igreja primitiva acreditava que toda a autoridade que César tinha estava subordinada a Deus. E apesar de nós termos o nosso espaço, aonde nós somos os senhores, está limitado a Deus. Está limitado o tanto que Deus nos autoriza a fazer. Jesus, não César, era o Senhor sobre toda a terra. A recusa da igreja primitiva de afirmar isso colocou em rota de colisão com a autoridade romana, gerou conflito, perseguição e sofrimento. Mas não foi diferente na Idade Média, quando Martinho Lutero entra em rota de colisão, agora com a igreja, Estado, que cobrava tudo, inclusive salvação. Perceberam? Jesus entra em rota de colisão, ou os cristãos da época entram em rota de colisão com o Império Romano, e são perseguidos. Mas agora no século XVII, Martinho Lutero entra, e todos os reformadores, não foi só Martinho Lutero, ele foi o primeiro, entra em rota de colisão com a igreja, que era o Estado era a igreja era o Estado, e também se torna perseguido. O sacrifício e eles, com todo esse emaranhado, eles jogam o sacrifício de Jesus na cruz no lixo da história, no lixo da humanidade. Por isso Lutero se levanta e disse: solos Christus, somente Cristo. E eles lutaram para que hoje a igreja possa falar somente Cristo. Eles lutaram para que Cristo fosse realmente o Salvador, o meu Salvador e o seu Salvador. E eu não preciso de fazer nenhum sacrifício, pois o sacrifício de Jesus, ele me traz paz. A ressurreição de Jesus, ele me traz vida. O sacrifício me traz paz, e a ressurreição me traz vida. Timothy Keller diz: ser amado, mas não ser conhecido é reconfortante, mas superficial. Ser conhecido e não amado é nosso maior medo. Mas ser totalmente conhecido e verdadeiramente amado é muito parecido com ser amado por Deus. É o que precisamos mais do que qualquer outra coisa. Amém? Vocês estão fazendo a liçãozinha de casa? Orar pelas pessoas próximas. Apesar dos últimos 2 domingos eu não ter falado sobre isso, né? Mas vocês estão orando, né? Orem para que as pessoas sejam tementes a Deus, as pessoas se convertam. Para que as pessoas olhem menos para você e mais para Jesus. Mas que ela veja o sacrifício vivo de Jesus em você. Que ela veja o testemunho de Jesus em você. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar pelos enfermos. Quem tiver um pedido de oração, fique em pé. Quem quiser falar com Deus sobre a palavra, para que a palavra fale também no seu coração, também já fale com Deus aí.
bom? Eu vou chamar a Deolinda aqui para ela fazer essa oração. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Deus, por ter dado seu filho para morrer na cruz por nós. Amém, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por fazer isso, ó Deus, inclinando a cabeça e deixando o Espírito Santo voltar ao Pai. Muito obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor é quem nos consola, o Senhor é quem nos conforta, é o Senhor que nos dá sabedoria, é o Senhor que nos dá ânimo e força. Obrigada. Ó Pai, que essa palavra possa permanecer em cada coração, até o próximo encontro. E que o Senhor Jesus faça resplandecer o seu rosto sobre a vida de cada um. Dá paz, dá amor, dá tranquilidade, dá renovo. Senhor, muda o nosso caráter, o caráter pecador, ó Deus, agora um caráter renovado pelo Teu Santo Espírito. Ensina-nos a amar, ensina-nos a fazer a Tua vontade. Amém. Deus, muito obrigado pela Tua doce e maravilhosa presença em nosso meio. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e vos dê a paz. Não somente agora, mas para todos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.